Olá galera, estamos aqui hoje com Tati Entrevista. Vocês gostaram pra caramba lá da entrevista do Kel e eu falei pra vocês que eu ia materializar o Du aqui, não foi? Ó. O Eduardo Coraça é um nutricionista, ele é muita coisa, né? Sabe aquela coisa do Game of Thrones, você fica apresentando a Daenerys, né? Que é a Rainha dos Dragões, não sei o que, blá blá blá. Então é a mesma coisa que apresentar o Du aqui, porque ele foi uma das grandes inspirações pra mim. E hoje aqui a gente vai entrevistar o Du pra vocês conhecerem um pouquinho ele aqui no canal. Du, já que eu não consigo falar tantas coisas que você é, se apresenta aqui pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigado, prazer de poder estar dando essa entrevista aqui. Muito obrigado por ser uma inspiração para você, por influenciar na sua vida, né? E obrigado também pela introdução, que, como eles falam em inglês, eu esqueço em português, mas I expect to live up to the hype. Eu espero alcançar as expectativas. Resumindo, sou crudívoro há 11 anos. Crudívoro frugívoro. E isso não só me levou a me curar de muitos problemas de saúde, como me levou a um desempenho físico, mental, um amor pela vida. Da mesma forma que eu cheguei aqui, eu estava conversando com a Tati, ela estava com um brilho assim no olho, falando como o crudivorismo tinha mudado a vida dela. E literalmente eu me vi ali, sabe, da mesma forma. Todos nós, sabe, já jejuamos, já, sabe, vivemos de comida crua, largamos toda essa vida usual, moderna, normal. Sabe, a gente fica com esse brilho na alma, né? No olho, você fica diferente. E você visa compartilhar isso, porque o ser humano é uma espécie gregária, que vive em bandos. Então, isso faz bem para nós. É algo fisiológico, até mesmo compartilhar e querer. E também saber que, enquanto a gente é saudável, mas a gente vive num mundo não saudável, nós mesmos somos afetados. O quilo da manga, que era para ser 10 centavos o quilo, se tivesse o verdadeiro subsídio para alimentos saudáveis, não, o quilo da manga é 5, 6 reais o quilo. Por quê? Porque o subsídio governamental vai para coisas erradas, vai para a agropecuária, que destrói o planeta. Então, se a pessoa do seu lado fuma, o que acontece? Ela te danifica também. Ela não só te danifica com a fumaça, mas ela está mais estressada, ela está mais alterada, ela está com uma bioquímica diferente. Então, visando compartilhar isso, resumidamente eu acabei indo escrever livros sobre o assunto, porque foi o que me fez mudar realmente a didática científica, ler e comprovar. Aí eu falei, pô, como que eu posso alcançar mais gente? Aí eu criei um canal do YouTube, aí virei youtuber, depois também virei palestrante, aí comecei a criar receitas. E hoje em dia, há relativamente pouco tempo, apesar de já estudar nutrição há 11 anos, eu saí da faculdade e sou nutricionista também. E é uma grande dica aí pra vocês que sempre me pedem, tá? Tem algum nutricionista pra indicar? Tcharam! Sempre indico, até porque é até difícil achar um nutricionista que seja vegano. Agora imagina um nutricionista que seja crudívoro e que vai apoiar a sua transição, né? E que viva numa dieta crudívora, né? Que eu não só recomendo, advogo, como pratico 100% tem 11 anos. É pura inspiração, né, gente? O Du, quando eu comecei a praticar o crudivorismo, e eu não conhecia ele pessoalmente, mas nas buscas pelo Google da vida, né, eu achei muitas coisas dele. Eu não consegui ter acesso direto aos livros na época, mas achei traduções do Du, de um livro muito importante, que é o 80-10-10, que é uma das bases da alimentação crudívora. E comecei a explorar até que o dia que eu conheci ele pessoalmente, ele autografou um livro. E a maior inspiração do Du é ele viver assim 11 anos, de você olhar para as pessoas e falar assim, é possível, né? É possível mudar a vida. Mas na verdade eu trouxe aqui o Du muito para falar de um assunto que também as pessoas me pedem muito aqui no canal. Porque o meu primeiro jejum que eu fiz foi através de um livro do Du, que é Jejum Higienista, que me inspirou a fazer meu primeiro jejum de 7 dias, somente à base de água. E cada vez que eu lia o livro, assim, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso para purificar, para desintoxicar o meu corpo. E eu queria que o Du falasse um pouco sobre essa questão do jejum, porque tem muita informação aí rolando agora, tá meio que na modinha, mas ninguém sabe exatamente
os benefícios, né? Por que tá fazendo isso? Por que se faz um jejum, né? O que acontece? A gente pode ir por duas abordagens, né? A lógica e a científica. Indo pela lógica, a gente vê que todo animal, quando se machuca ou tem qualquer tipo de adversidade na natureza, ele simplesmente para de comer. Ou seja, você corta o rabo de uma salamandra, ela não faz nada além de parar de comer, esperar o processo de autólise, ou seja, a autodigestão, a autofagia, ela literalmente começa a digerir as reservas de gordura no corpo dela para regenerar, criar uma nova cauda. Se a gente corta, infelizmente, né, eles fazem pesquisa com animais de laboratório, uma planária em 3 e crescem 3 novas. Ou seja, ela sem boca, sem estômago, ela consegue só com a cauda se regenerar ao ponto de crescer uma nova. Não estou sugerindo para vocês cortarem um braço, por favor, não tentem se cortar em casa para ver o processo regenerativo. Mas se você já cortou sua mão, você viu que você pode até botar um band-aid ali, mas o corpo se regenerou, não foi o band-aid. Você quebra a perna, não é a tala que o cirurgião bota na sua perna que regenerou, religou tendões, tecidos, nervos, ossos, células. Foi seu organismo. O organismo vivo tem a capacidade biológica inerente de regeneração a nível celular. Só que organismos menos complexos têm a capacidade maior, por isso que uma salamandra cresce um rabo novo e nós não crescemos um braço novo. Entretanto, nós conseguimos regenerar muito mais do que a gente poderia imaginar, simplesmente fornecendo descanso fisiológico ao organismo, já que a gente já entende cientificamente que comer é literalmente construir. Descansar e não comer é literalmente reparar. O organismo vivo ele gasta muito mais energia para pegar o material externo e incorporar as células vivas, porque o processo de nutrição não é só digestão, é digestão, absorção, assimilação, aí tem a utilização do organismo, né, que você começa a gerar metabólitos, os subprodutos do metabolismo, que isso precisam ser excretados, assim como em inúmeras outras questões que ocorrem durante esse processo, produção hormonal, tem muita coisa. Então, no final das contas, você gasta muita energia para pegar o material externo. Só que o material interno, ele já está ali só para ser quebrado de uma forma muito mais fácil. Então, isso é um método, um mecanismo biológico, evolutivo desde o início da vida na Terra, porque até mesmo mosquitos e animais muito menos complexos têm essa capacidade, que é literalmente utilizar as reservas para se regenerar, se recuperar quando faltasse comida na natureza. Então essa é a parte lógica. Eu sei que a maior parte das pessoas tem medo, né? Tipo, pulou uma refeição, tô passando mal, é o jejum, eu preciso comer, eu tô fraco, porque é a comida que dá força. Mas aí, como o Shelton diria, se a comida desse força, como a pessoa comendo 5, 6, 7 refeições ao dia fica fraco? Fica fraco, letárgico, né? Cansado. Como a pessoa comendo 5, 6 refeições ao dia fica doente? Não é a comida que dá, que cura? Então aí a gente já começa com um impasse. E a gente pega na atualidade, nem precisa ser na atualidade, né? A gente já tem pesquisas desde 1880 com von Celand, o Morgulis, foram dois dos primeiros pesquisadores de jejum, que é uma coisa muito interessante, que é o que a gente estava falando sobre ali na outra entrevista. A Tati alegou um maior ganho de massa no crudivorismo. E a gente sabe que esses ao porem animais de laboratório em jejum e depois tirarem, eles literalmente conseguem ganhar peso com metade da comida que mantém o peso em animais alimentados constantemente. Então o que a gente pode perceber é que o processo de rejuvenescimento a nível celular que o jejum fornece é literalmente a melhora no processo nutricional, absorção, assimilação, e é o que o Shelton sempre dizia. Eu perguntava pro Shelton, tipo, mas o que você vai fazer nesse caso? A gente já tentou de tudo, todo tipo de medicamento, todo tipo de tratamento, etc. E ele, mas eu daria um jejum.
Mas você tá louco? Você vai dar um jejum pra ele? Ele é pele e osso. Eu, Shelton, ainda assim eu daria um jejum. Ou seja, o organismo, quando está envelhecido ou danificado, ele literalmente mostra o quê? Pacientes de câncer têm apatia, não conseguem comer. A gente sabe que tem pacientes terminais, tem um termo até na literatura de refusa de alimentos e de água. A gente sabe que pessoas doentes, animais quando doentes, ou até mesmo você que já sofreu de febre, você sabe que você não quer fazer nada. E a pessoa fica socando comida em você, tem que comer, vai ficar doente. Mas tá comendo 5 vezes, 6 vezes ao dia, comida boa, sabe, que dá força, né? A gente tem que simplesmente perceber que os conceitos arraigados que a gente aprendeu através da nossa vida, literalmente, podem não ser científicos, podem não ser fato. É muito engraçado, eu adoro o Nutrition Facts, o canal do Michael Greger, não sei se você conhece, é o melhor canal disparado científico, e ele, no final das contas, ele mostra que a AMA, a Associação Médica Americana, recomendava cigarros há 50 anos atrás. Então, assim, os conceitos científicos vão caindo muito, vão realmente sendo atualizados, e agora o jejum intermitente está sendo uma... Eu já pratico jejum intermitente tem 10 anos, entende? Agora ele está chegando na mídia. Agora a gente está sabendo, por exemplo, do Angus Barberi, que foi uma pessoa que jejuou por 384 dias. Ele está no Guinness Book. O caso dele foi publicado no Postgraduate Medical Journal em 1960. Foi um obeso mórbido que jejuou quase um ano. Basicamente de água. Ele tomou alguns suplementos, alguma coisa assim, mas calorias praticamente nada. E ele chegou a perder 125 quilos. Eu não estou recomendando para vocês fazerem jejum em casa. Não estou recomendando para vocês fazerem jejum sem supervisão e sem educação sobre o assunto também. Mas é óbvio que a gente precisa perder o medo arraigado de perder algumas refeições e achar que você vai catabolizar, que você vai ficar doente por falta de nutrientes, que infelizmente o nosso meio acadêmico ainda tem essa percepção, não são só os leigos, a gente ainda tem essa percepção, né? E no final das contas a gente vê, mesmo sendo poucas pesquisas sendo publicadas, a gente pega o Walter Longo, o Mark Pemetson, o Luiz Fontana, mostrando maior proteção do câncer, até mesmo em quimioterapia. Eles pegam 2 grupos de pacientes, botam em um jejum, o outro comendo, e os que estão em jejum, eles não têm os sintomas correlacionados à quimioterapia, ou os efeitos colaterais, entende? Eles infelizmente pegam animais de laboratório, expõem ambos a cancerígenos, só que um grupo come enquanto o outro grupo jejua. Os que estão jejuando levam muito mais tempo para desenvolver o câncer, entende? Então a gente sabe literalmente que comer é literalmente envelhecer, jejuar é literalmente andar para trás no tempo. Eu sinto isso na minha pele, porque quando eu comecei a fazer os jejuns, eram jejuns que eu fiz assim de uma semana, mas eu não praticava o intermitente em si. Quando eu comecei a praticar o intermitente em si de 16 horas, eu fico 16 horas sem comer e 8 horas numa janela onde eu me alimento, onde eu faço só 2 a 3 refeições. Eu ganhei massa muscular, eu ganhei peso, eu ganhei força, eu ganhei vitalidade. E eu queria que você também ajudasse as pessoas que têm esse medo dessa parte esportiva mesmo. As pessoas, né, têm essa coisa arraigada de que tem que comer a cada 3 horas, senão você vai perder massa muscular. E é uma grande balela, né, Bom, a gente pode falar por vários viés, né? Eu gosto sempre de dar uma pincelada no empirismo, né, no final das contas. Eu gosto de fazer atividade física, pratico atividade física. Tem 11 anos que eu vivo primariamente de fruta. Uma dieta crua, hipoproteica, hipocalórica na maior parte do tempo, sabe? Completamente fora dos parâmetros usuais. Que já é jejuar isso praticamente, é um semi-jejum, é o que eu tava falando com ela. Então, sim, viver numa dieta hipocalórica, hipoproteica, etc., é um semi-jejum, né? Porque você tá mantendo um organismo ali num estado de um envelhecimento muito lento, né? Então, sim, mas aí aonde eu quero chegar é, eu já jejuei 7 vezes. O mais longo foi 24 dias só de água. Estagiei numa instituição de jejum lá fora. Eu fiz um jejum de 7 dias que está no meu canal no YouTube. No final do 7º dia eu faço 20 barras.
Eu ainda levanto, apesar de ter sido um obeso, sedentário, minha vida inteira, tá? Ter começado a malhar praticamente quando eu virei frugívoro, eu levanto 70 quilos no supino, sabe? Se tiver com alguém atrás, eu consigo levantar mais até, né, fazendo spotting. Mas no final das contas, é só pensar. Se um urso cataboliza proteína durante um jejum de 4 meses, como que ele ia ter... Um pinguim abatia ele, entende? Ele não ia ter força pra nada, qualquer tipo de animal. Você vai olhar uma lagarta, por exemplo, ela come que nem uma glutã, ela literalmente cria um casulo, se desmantela e através só da gosma que ela autolisa, ela tem nutrientes ali, se forma uma borboleta linda e sai um animal completamente diferente sem comer. Vários animais fazem procriações durante um mês procriando. A foca peluda do Alasca, por exemplo, acho que fica um mês procriando e lutando com os outros machos pelo harém dela e depois volta a comer. E a gente fala, será que ela realmente catabolizou proteína? Porque senão como que ela ia estar lutando? Como que ela ia voltar à atividade física sem músculo, voltar a comer e voltar à vida dela normal sem músculo? Aí a gente começa a perceber que não se aplica. Se eu, por exemplo, é óbvio, a gente pode entrar em dados sobre protein sparring, né, que é a conservação de proteína quando você entra em jejum, a gente pode entrar em dados científicos, mas eu já pratiquei 7 jejuns para o mais curto foi 7 dias, e o mais longo foi 24 dias. Já vi gente jejuando para mais de 30 dias. E no final das contas, eu me exercito melhor, com mais força do que nunca. Eu acredito, porque quando eu fiz esse primeiro jejum meu de 7 dias, eu só tive certeza que eu não ia morrer porque eu li o livro dele. Ele não morreu? Então, eu não vou morrer. Eu confio, né? E aí eu comecei a fazer o jejum, tudo, e de novo, né? A gente não recomenda que as pessoas façam o jejum sem ter uma supervisão. Mas como eu estava num lugar bem protegido, onde tinha pessoas, né, que estavam ali no mesmo processo de jejum, para mim foi mais fácil porque tinha uma certa orientação. Eu lembro que no segundo, terceiro dia, meu estômago parou de pedir comida, porque no primeiro dia eu achei que eu ia morrer, começa a dar aquela tontura, mas é tudo... Tem uma parte, lógico, você está tão acostumada, mas tem uma coisa muito mental, né, E aí depois no terceiro dia parou de pedir comida e eu sentia uma leveza, uma liberdade. Sabe aquela liberdade que você não precisa escovar os dentes, você não precisa ir no banheiro, você só fazer xixi, né? Mas sabe que você fala assim, gente, eu sou livre, sabe? E eu tinha uma energia, eu comecei a não dormir muito, né? Era tipo assim, eu ia dormir meia-noite, 4 horas da manhã eu tava assim, ó. E já ia fazer yoga, ia nadar no rio. E a galera que tava comigo no retiro, ninguém ficou igual a mim, as pessoas ficaram à base de frutas no retiro que eu tava. E aí elas falavam assim, você tá comendo escondido. Você tá comendo escondido, não é possível que você tá fazendo isso. Eu falei, gente, não, eu tava muito elétrica, muito. E a partir dali eu falei, gente, uau, o Eduardo tem muita razão, sabe? Foi muito, muito legal, assim. Eu queria perguntar pro Du uma coisa que as pessoas muito me perguntam no Instagram. Existem vários tipos, né, de formas de jejum, e nós estamos falando aqui do jejum que é só água, onde você fica um período de tempo para se curar, para fazer vários processos, desintoxicação. E tem também o jejum curto, que são os jejuns intermitentes, que agora eu pratico, as pessoas me perguntam muito e eu vejo que as pessoas ficam com muita dúvida em como começar e o que comer nessa janela de alimentação. Queria que o Du falasse um pouquinho até nessa visão dele como nutricionista. Bom, a minha visão empírica seria que eu, quando comecei a jejuar, comecei uma dieta, eu sentia péssimo em pular o café da manhã. E é o que eu vejo isso na maior parte das pessoas. Quando elas vêm de uma dieta industrializada, sabe, carregada, no final das contas ela passa 2, 3 horas, ela começa a se sentir péssima, tem hipoglicemia, ela tem sintomas. E no final das contas o meu primeiro jejum, eu me senti vários sintomas, eu me senti realmente muito mal. Hoje em dia, por exemplo, eu fui lá fazer o TEDx, né, fui fazer a palestra do TEDx, eu jejuei 3 dias. Aí agora eu jejuei 3 dias também, ano passado eu jejuei 7 dias seguidos. Todos trabalhando, fazendo um número de atividades sem problema nenhum. Só que isso eu não recomendo, porque você tem que ser mais saudável para você não sentir sintomas. Porque nós excluímos, né, apesar da ciência não abordar muito isso,
nós sabemos que são os sintomas de intoxicação. São literalmente como um viciado em drogas, sabe? Ou até mesmo um tabagista, um etilista, ele sofre na abstinência. Quando ele larga a droga dele de escolha, ele sente sintomas, porque o organismo está fazendo, acredito eu, né? Até hoje a gente não tem muita pesquisa para se basear, mas ele começa adaptações fisiológicas, literalmente a regenerar, e dá uma dor de cabeça, dá uma fraqueza, etc. Mas não é a falta de comida, porque nós que medimos depois que a gente fica saudável, a gente vê que a gente pratica sem nem pensar, sem nem sentir nenhum tipo de sintoma adverso. A gente se sente bem até e desempenha bem. Porque, por exemplo, não sei o que ela falou, né? Ela pratica jejum intermitente de 16 horas. Eu já pratico jejum intermitente há 10 anos e eu treino em jejum. Entende? E sem fraqueza. O que eu, no início, vindo de uma dieta tóxica, usual, né? Eu passava mal, me sentia super fraco. Então, também por gente saber estar bem alimentado, tem várias outras coisas, mas assim, resumindo, limpa a sua dieta. Antes até de pensar em fazer o jejum intermitente, tenta começar a comer bem mais saudável, retirar os refinados, retirar os industrializados, entende? Começar a usar mais alimentos de origem vegetal como a base da sua dieta e reduzir a exposição, o dano que o cozimento causa, né? Ao invés de fritar, assar, etc., joga no vapor, você vai ver que vai ficar muito mais fácil praticar um jejum intermitente, sabe, sem sentir nenhum tipo de sintoma adverso. Eu sinto que é importante isso, porque como é um assunto que está muito então eu sinto que como é um assunto que está muito em voga hoje na mídia, e pode ser que caiam pessoas aqui no canal que estejam querendo saber dessa informação, queiram praticar, e isso é muito importante, porque eu vejo algumas pessoas que começam a praticar o jejum, às vezes sem ter uma alimentação saudável, e elas acabam entrando até numa compulsão, porque é pela aquela comida, até ao contrário, né? Porque ela não fez uma limpeza antes, né? Dos vícios, e eu vejo que ela acaba naquela janela, ela quer comer tudo que ela não conseguiu comer, e aí isso não é o propósito do jejum. Você tem que entender que o jejum é curativo, é algo para realmente desintoxicar, né? Então é uma diferença, que nós estamos trazendo aqui um jejum para você ficar saudável, não é para você... O emagrecer ou ganhar massa muscular é uma consequência da sua saúde, né? Então eu acho que é isso que é muito importante vocês saberem. Isso mesmo, eu gosto sempre de enfatizar, o foco é saúde. O resto que a gente espera com a saúde são subprodutos, né? A beleza, por exemplo, Leonardo da Vinci falava, né, que a beleza e a vitalidade são presentes daqueles que vivem perante as leis da natureza. Então, sabe, perda de peso, beleza, sabe, uma melhor capacidade cognitiva, tudo isso vem com a saúde. Então o foco deve ser a saúde. Mas eu devo reenfatizar que busque ser um profissional da área de saúde, busque se informar com literatura didática e científica, não começa, sabe, se jogar de cara, assim, de cabeça, sem ter uma orientação e sem ter pelo menos uma boa leitura, sabe, para te dar um norte, sabe, você ficar um pouco mais convicto do que você está fazendo. E sim, começa a limpar a sua dieta, você vai ver que fica muito mais simples, né, muito mais fácil, acho que é a prática, mas infelizmente a gente não tem muito dado, sabe, a gente tem muita pesquisa sobre jejum e os benefícios neurológicos, os benefícios fisiológicos, sabe, redução de biomarcadores, sabe, melhoria em toda a fisiologia, mostra melhoria em toda a fisiologia, a ativação da FOXO, que é correlacionada ao envelhecimento, fatores neurotróficos sendo produzidos no intestino e indo para o cérebro, auxiliando neurogênese e neuroproteção. A gente tem melhorias no sistema cardiovascular, redução de todos os biomarcadores correlacionados com doenças cardiovasculares, né? Melhoria no HDL, triglicerídeos. E a gente tem melhorias em biomarcadores de câncer, como o IGF-1, por exemplo, é reduzido consideravelmente, entre vários outros. Assim. A gente só tem na literatura, sinceramente, a literatura confiável, sem conflito de interesses, como a gente chama, né? Porque não adianta ser patrocinado por uma empresa da indústria alimentícia, sabe,
Então, sem conflito de interesse, vindo de fontes confiáveis, o Mark P. Madison é diretor do Instituto Nacional de Envelhecimento Americano. Entende? É uma pessoa que pesquisa jejum já há 20, 30 anos e brinca. Sabe quem quer que você come de 3 em 3 horas? É a indústria alimentícia, entende? Exato. Porque, e que nem o Sheldon dizia, tem uma palestra dele, pergunta pra ele, mas por que não falam de jejum? Por que os profissionais da área de saúde não recomendam? Por que a indústria não fala de jejum? Aí ele fala, porque se você jejuar, você não vai estar comprando o lixo deles. Exato, né? Não vai estar comendo, não vai estar consumindo, né? Triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque é um mecanismo simples, fácil, gratuito, de recuperação da saúde perante o simples descanso. Fornecer o descanso não só aos músculos, mas fornecer o descanso aos órgãos, que é quem mais trabalha. Então, a gente tenta, quando a gente ficar doente, tente não remediar os problemas comendo mais, mas sim comendo menos e descansando mais. Como o Sheldon diria, a regra de ouro da higiene natural é: se não está confortável em mente ou corpo, perca a refeição. Uma refeição ou mais até o conforto voltar. Não siga essa regra, porque você vai estar em casa sem supervisão médica e higienista. Eu recomendo supervisão médica e higienista. No Jejum Higienista tem lá as instituições que eu recomendo. O True North, por exemplo, Health Center, tem vários médicos veganos que aparecem no What the Health, etc. O próprio criador do True North e o médico principal lá, os dois aparecem no What the Health e alguns deles aparecem no Fox of the Knives, etc. Então, sabe, tem gente top fazendo isso há 30 anos, supervisionando, analisando cada parâmetro sério, uma instituição séria que roda lá nos Estados Unidos. Então, sempre supervisão, mas ainda assim, a educação liberta, né? Liberta, quando você né? sabe... Empodera a pessoa, né, da vida dela, né, de recuperar e de achar que vai achar um milagre fora, e na verdade você é o próprio milagre, né? Você pode tudo que você quiser, tô doente, faça um jejum, melhoro, né? Então, como que a indústria quer empoderar a gente, da gente ser a gente mesmo, né? É muito louco isso, né? Eu vou trazer aqui uma coisa como consumidora. Faz 4 anos que eu sou crudívora, e nesses 4 anos eu nunca mais fiquei doente, né? Eu não sei o que é uma doença, não sei o que é se sentir mal. 11. E olha aqui, sendo vegetariana, e depois eu virei vegana, eu ficava doente, tive que tomar antibiótico, todas as coisas aí normais, né? E nesses 4 anos que eu sou crudívora, teve 1 a 3 vezes assim, sabe quando você parece que você vai ficar doente? Teve uma vez que parecia que a minha garganta começou aquela raspar, arder. Já sei, fazer jejum. Era só parar de comer, ficar 24 horas sem comer, juro, e ir embora, todos os sintomas. Depois foi um dia que eu lembro que eu parecia que ia ficar resfriada, sabe? Aquele mal-estar, aquela sensação estranha. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu também tive umas recaídas no crudivorismo, então posso dizer que pode ter sido por isso, assim, né? De você ir lá e comer um glúten, né? Então posso até dizer que pode ter sido por isso até que meu organismo deu uma enfraquecida nesses momentos. Mas aí eu só cortava comida, parava de comer 24 horas, assim... No outro dia já estava incrível, assim, e eram coisas simples. Ainda muito tem a ser descoberto, muito vai cair por terra, né, sobre os malefícios que o jejum pode trazer, etc. Não é algo ainda com consenso científico, porque infelizmente tem pouco estudo sobre a área, né? Já tem bastante. A gente sente, né, quem pratica uma dieta crua entra tanto em contato com o organismo, o feedback do sistema nervoso é tão forte. Pô, quando eu comecei o crudivorismo há 11 anos atrás, eu sentia, sabe? O corpo falava comigo, tipo, sabe? Para de comer, descansa, descansa, descansa. A comida já não era mais, sabe? Ela virou muito mais gostosa, mas ela era uma necessidade fisiológica. Sim. Não era mais aquele apetite, cara, eu vou comer. Era tipo, era uma coisa muito mais prazerosa. Hoje em dia eu amo minha comida de uma forma surreal. Não é algo anoréxico nem nada, e eu recomendo jejum intermitente, qualquer tipo de coisa do gênero, com boa nutrição. Com má nutrição não é algo benéfico. Eu senti, porque eu cresci como uma criança
não só cheia de problemas de saúde, como sempre fugindo da mesa. Nunca queria comer comida natural. Não comia uma banana, não comia uma alface, eu tinha um paladar péssimo. Mas comida industrializada eu comia. Então eu vejo isso em muitas das pessoas. Elas têm apetite, ela tem um paladar pervertido. Mas quando você tira a comida industrializada dela, ela entra muito mais em contato com a necessidade fisiológica. O problema é que a gente não tem dados laboratoriais para mostrar isso, entende? Mas a gente, nós higienistas, né, o Shelton, por exemplo, que é o meu mentor, jejuou para mais 40 mil pessoas na vida dele. Ele dedicou a vida dele, tem vários relatos muito legais, não sei se você conhece o Furman, por exemplo. Não. Ele é um médico vegano, ele era um atleta profissional, um dos melhores do mundo em patinação no gelo. Ele quebrou a perna, não conseguia mais patinar, fez cirurgia. A cirurgia não deu jeito, ele não conseguia patinar ainda, eu acho que ele nem conseguia andar durante um ano, ele ficou com a perna meio que sem conseguir ser utilizada direito. No final de um ano, os médicos queriam operar ele de novo, ele falou, não vou. O pai dele tinha jejuado na clínica do Shelton, ele foi lá jejuar, o Shelton botou ele em 42 dias de jejum. Não tenta em casa. Botou ele em 42 dias de jejum, ele falou que ele ficou impressionado ao ver pessoas chegando lá em cadeira de rodas que não conseguiam andar, 10 dias depois andando de bicicleta, correndo, subindo escadas, sabe? Fazendo coisas normais e mostrando como se não tivessem... Ele ficou tão impressionado que ele decidiu virar um médico, né? E hoje em dia propaga o higienismo lá nos Estados Unidos. Ele é um dos médicos veganos mais famosos, assim. Uma excelente referência. Mas saiu de lá e foi ser um dos campeões mundiais na patinação no gelo. Uau! Voltou a praticar, coisa que mesmo um ano esperando ele não conseguia. Então o descanso fisiológico, parar de botar o trabalho em cima dos órgãos, permite o corpo a virar todo o seu foco para o reparo. E é isso que é o jejum, assim, botando é a forma da natureza, por isso que o nome do livro, né? A cirurgia da natureza, é porque os médicos higienistas viam pessoas que sofriam de inúmeras doenças há anos, décadas, e não conseguiam se curar de jeito nenhum. Simplesmente paravam de comer 1, 2, 3 semanas sob supervisão médica higienista e ficavam bons de, sabe, todo tipo de doença crônica. O Shelton fala aqui de um paciente, por exemplo, que não enxergava mais, estava com disfunção erétil, entre outros problemas, e depois de um jejum, acho que de 30 dias, sei lá, ele voltou a enxergar e a funcionar lá embaixo. Então, é fenomenal, assim, a capacidade regenerativa do organismo vivo, quando é verdadeiramente permitido, ao invés de ser continuamente danificado. Porque a gente sabe que células cancerígenas, por exemplo, a gente consegue se proteger de células pré-cancerígenas, consegue a apoptose, né, matar uma morte programada celular. A gente sabe que tem mecanismos de defesa fisiológicos. Mas quando a pessoa consome mais cancerígenos do que o corpo consegue lidar, Não consegue limpar. ele não consegue se manter em homeostase. Então, é isso que o jejum fornece. Ele não é uma cura, é um descanso fisiológico para o corpo se curar. E o Du mostrou aqui o livro dele. Eu vou deixar aqui o link aqui na legenda de onde vocês encontram para comprar, aqui o site do Du, o canal do Du para vocês seguirem ele, o Instagram, né? Eu queria Se quiser botar uma foto sem camisa pro pessoal ver, pô, não perde muito músculo, importante, porque a gente sabe? todo fitness, ó, gente, vocês sabem, vocês conhecem a gente, né? A gente tá sempre se Tá exibindo. sempre se exibindo. Mas é pra mostrar pra vocês que, tipo, sabe? Você levanta 70 quilos, 80 quilos, 100 quilos. O Graham fazia 37 barras. Um senhor de 56 anos fazendo maratona pra cima da montanha. Já fez 2 jejuns de 30 dias. Sabe? Um senhor fazendo 37 barras na minha frente, fazendo calistenia que Deus duvida. Flexão super-homem, não sei se você já viu, certas coisas que são assim, quase impossíveis de ser feitas. Assim, é surreal. Vivendo 40 anos numa dieta. Eu queria agradecer demais, assim, o Du, por ele existir. É sério, sabe por quê, Du? Agora eu fiquei até bobo, pô. Agora eu fiquei até sem jeito, não sei nem o que eu falo. Porque se não fosse ele, eu não teria encontrado também o crudivorismo. Por ele ter saído da caixinha e voltado para a caixinha novamente, se formando em nutricionista. Porque nós precisamos de profissionais que
sejam a verdade e que queiram levar isso para as pessoas, e não é fácil. Eu imagino a dificuldade que você teve até dentro da faculdade, né, e passar isso e sair colocando a sua verdade dentro de um sistema que já é fechado, e é muito difícil hoje em dia as pessoas terem essa coragem. Então eu agradeço demais ele por ser essa pessoa que inspira a gente, que encoraja a gente de continuar, de poder, sabe, ter certeza de que essa pessoa que vocês viram, né, vocês acham que eu sou cheia de conhecimento, você imagina essa pessoa, né, a gente tá aqui falando, ó, eu vou ter que até cortar um pouquinho aí do vídeo aí pra vocês, de tanta coisa que esse homem sabe. Me emociona, eu fico muito feliz pelo carinho. E eu acho que o jejum e o estilo de vida higienista, sabe, essa vida saudável, purifica, sabe? Torna o seu coração, não só seu sangue mais puro, mas como seu coração e sua mente. É como se, sabe, depois do meu... Eu realmente decidi, depois do meu jejum de 24 dias, sabe, meu corpo falava comigo, chorava, e ele, sabe, eu tinha no meu coração que não ia deixar mais pessoas passarem pelo que eu passei, sabe? Todos os problemas de saúde, sempre sendo gordinho, descoordenado, achando que os problemas eram comigo, mas no final das contas, vivendo de comida industrializada, sabe? Então, sim, eu acho que no final das contas é amar mais, sabe? Amar mais a nós mesmos. Toda decisão que você faz na sua vida sobre se exercitar, o que comer, etc., sabe? A natureza é baseada no amor. Eu acho muito bonito. Eu sempre falo, tem um vídeo na internet, no YouTube, que é muito famoso, de uma leoa que caça uma primata, e ela mata a primata, e quando ela vai ver, tem um bebê bem nos braços dela. Um animal carnívoro, que o certo seria comer ambos, né, a mãe e o filho. Ela pega o filhote, leva pra cima de uma árvore e começa a cuidar. Uau! Não é o filho dela! Gente, a gente vai deixar o link aqui, a gente vai achar esse vídeo aí. Sim, é lindo, é super fácil achar, é lindo. E no final das contas, a natureza se baseia no amor. Então, quanto mais a gente ama e quanto mais a gente dá e quanto mais a gente se preocupa, sabe, mais eu acho que volta pra gente, assim. Então, exato. Eu sou eternamente grato pelo carinho. Também. E, sabe, sabe qual é a minha motivação? Se você em casa realmente mudar seus hábitos. Se você em casa multiplicar. A gente vai multiplicando e a gente pode salvar o mundo ainda. Talvez eu seja um aquariano muito louco, mas eu acredito que... Adoro aquarianos, né? Eles são muito... Uau! Isso aí. Mas eu também acredito nisso, né? Que a alimentação vai curar o mundo. Né? Se a gente se alimentar direito, é toda uma cadeia de coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo, de curtirem também lá as redes sociais do Du, o canal do Du. E até um próximo vídeo e gratidão! É isso que eu vejo na prática empírica e também com... Oi! Olá, tudo bem, senhor? Ou a gente tá ocupado agora, moça, a gente tá gravando. Obrigado pela... De nada!